Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Hoje é uma quarta-feira, assim, com um jeitinho de sexta-feira, né? Jeitinho de sábado também, enfim, é uma quarta-feira diferente, com toda certeza. E nós estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje e vamos entrevistar o Dr. Carlos Bertoldo, especialista em odontologia estética. Mas nós vamos falar de muita coisa aí da odontologia. Prepare-se para uma consulta, hein? Afinal de contas, sempre quando eu trago aqui os homens da saúde, os nossos telespectadores adoram porque eles fazem consulta, não é verdade, doutor? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Hein, Carlos, tudo bem. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Eu que acompanhei já seu trabalho no programa da Flor. Sim. E a gente acabou aqui nos corredores do café há algum tempo, né? Dizendo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto do nosso programa. Chegou o momento, né? Sim. E nós vamos conversar um bocadinho hoje, né? Sempre é tempo de aprender alguma coisa nova, passar para o pessoal. Sempre, né? doutor, sempre é tempo mesmo, importante demais. Deixa eu falar um pouquinho de você aqui, coisa rápida, porque é o seguinte, já falei até para a produção aqui, nós só trazemos gente importante aqui no nosso programa, né? Então, se a gente for falar o currículo assim o tempo todo, às vezes vai tomando muito tempo aqui do nosso programa, né? Campineiro, 30 anos. 30. Beleza, hein? Cirurgião dentista, especialista e mestre e doutor pela Unicamp em odontologia estética. Atua há 9 anos em consultório próprio, familiar, nos bairros Cambuí e Ouro Verde, em Campinas, com ênfase em clareamento, facetas, coroas, próteses em geral. Sim. Muito bem. Independente da tua área específica, que é a estética, que é a beleza, mas a gente pode dizer que a saúde começa mesmo na boca, né? Pela boca. Sempre. Se a gente não tiver os dentes todos em função, todos ocluindo, que seria todos encaixando um no outro, para conseguir mastigar o alimento de uma forma correta, a gente não vai ter saúde. Senão, praticamente, a gente não está. A gente está engolindo o alimento por inteiro, vai dificultar a metabolização de tudo isso, a ingestão, e aí não vai ser saudável. Então a gente precisa sempre estar com a saúde dos dentes, a gengiva, a língua, tudo em dia. Muito bem. Para que a gente tenha saúde geral. Antes da gente entrar mesmo aqui no mote das perguntas e tal, e da nossa entrevista, a gente tem que escovar a língua também quando escova os dentes? Sim, é muito importante. É muito difícil, na realidade, a gente escovar a língua. Muitas pessoas não escovam a língua. Ela provoca, às vezes, até uma ânsia, exatamente. Assim. E aí, justamente por provocar ânsia, as pessoas geralmente não escovam a língua. Eu confesso que para mim é muito difícil escovar a língua. Para mim é terrível, mas existem aparelhos no mercado que são raspadores de língua, né? Onde você, em vez de escovar a língua, você vai encaixar esse aparelho na língua e vai raspar ela de uma vez só. Dá menos ânsia, mas você consegue limpar a língua de uma forma mais rápida, né? Mas é muito importante. Por quê? Porque na língua ficam ali bactérias, resíduos de alimento, bactérias, e pode causar mau hálito. Sim. Quando a gente olha aquela língua que está esbranquiçada, com uma saburra por cima, aquilo gera muito mau hálito. Então, por isso que precisa remover tudo isso. Porque aonde fica parado o alimento, vai ter bactéria, vai ter proliferação de bactérias. E aí vai causar alguns outros problemas. E depois da escovação, é mito ou é importante que você, com o dedo, faça uma massagem nas gengivas? Não, isso não é necessário. Não é necessário? Não. O que você precisa, na realidade, é sempre se autoavaliar. Quando a gente passa o dedo na gengiva e encontra alguma coisa diferente, alguma bolinha, alguma sobressalência, alguma coisa diferente, então é muito importante que você, assim que você se avalia, você vai procurar o cirurgião dentista para poder ele te explicar, avaliar o que está acontecendo naquela região. Entendi. Mas somente a escovação, se você fizer a escovação na técnica correta, onde você vai abranger tanto a gengiva quanto o dente, aí você vai estar limpando tudo perfeitamente. Muito bem, E usar o fio dental, né? Muito bem. E o fio dental, a gente usa antes ou depois de escovar? O ideal, sempre usar é o ideal. Nunca deixar de usar. O ideal é sempre usar antes, porque você vai estar removendo a sujeira que está entre os dentes com o fio dental. Essa sujeira ela vai sair da região interdental, né? E aí a escova vai remover o restante. Se você escova os dentes antes e depois passa o fio dental, você vai simplesmente estar tirando a sujeira que está entre os dentes e vai colocar ele na face livre do dente, que é na parte de cima ou na frente do dente. Entendi. E aí você então, não vai escovar. O ideal é sempre escovar antes. Não, sempre passar... Escovar
Passar o fio dental antes e escovar depois. Muito bem. Então vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo aí, gente. Bom, agora vamos entrar aqui na parte da estética, que é por isso que você... É para isso que você veio ao programa, para a gente poder falar sobre a estética, sobre a beleza e tal. Aliás, o sorriso é um grande abridor de portas, né? Sim, para tudo na vida, né? Quando o sorriso é bonito, né, doutor? Sim, quando o sorriso é bonito, você consegue ser mais... No Brasil, isso é muito aceito, assim. Quando você tem um sorriso bem alinhado, claro, abre qualquer porta para você. Então, é muito bom você manter a saúde bucal em dia. Eu sempre falo o seguinte, que o sorriso... Já disse aqui algumas vezes também, que o sorriso resolve muitos problemas. Sim. E o silêncio evita quase todos, né? Exatamente. Se você sorrir em silêncio, melhor ainda. Muito bom. Dente é osso, né? Dente é osso. E é um osso duro, dá para se dizer que o dente é osso. Na realidade, o dente ele é formado por esmalte, dentina e a polpa. No esmalte, a gente tem os cristais de hidroxiapatita, que é a estrutura mais dura do corpo humano. Porque a gente vê quando o esqueleto, você vê perfeitamente ali a dentição e tal, né? E se você olhar uma múmia, por exemplo, ela vai ter dentes. Exatamente. É muito difícil, o dente eu acho que acaba sendo a última coisa que vai se degradar. Tanto que você, para fazer até reconhecimento de cadáver em carbonizado, por exemplo, a gente usa a arcada dentária. Doutor, uma coisa boba, eu nunca ouvi esse termo aqui, imagino que não exista, mas não tem transplante de dentes não, né? Transplante não. Não, tem implante, né? Não, ainda não, né? Ainda não, mas interessante, né? Na realidade, existem alguns trabalhos científicos que trabalham com células-tronco até para poder tentar gerar um novo dente, alguma coisa do tipo, mas ainda não existe um transplante de uma pessoa para outra, não existe. Só o implante dental. O implante, onde a gente coloca um pino de titânio dentro do osso e em cima dele uma coroa protética. Muito bem. E dente de leite? Dente de leite, todo mundo tem dente de leite e todo dente de leite vai cair, não? Não, nem sempre. Existem casos de agenesia dental, que seria você não ter um dente. Isso pode acontecer tanto no dente de leite quanto no dente permanente. Obrigatoriamente, todo mundo vai ter um dente de leite. Pode faltar um, faltar dois ou não faltar nenhum. Mas necessariamente nem todos vão perder todos os dentes de leite. Necessariamente não. Tem gente que vive dente de leite aí até 50, 60 anos. Quando existe a agenesia do dente permanente, o que a gente é a agenesia? É a falta, não houve a formação de um dente. Como que se dá a formação de um dente, né? O germe do dente de leite, ele vai nascendo e por seguida vem o dente permanente por baixo. E o dente permanente, vamos dizer assim, ele vai fazer com que o dente de leite caia para depois sobrar espaço para o dente permanente. Se não houver esse dente permanente dentro do osso, o dente de leite ele não vai amolecer e não vai cair. E a gente tenta fazer com que esse dente permaneça na boca do paciente o maior tempo possível, para que não seja necessário no futuro fazer um implante de dente. Muito bem. E os dentes do siso são 4, né? 4 dentes do siso. 2 em cima, 2 embaixo, os últimos, não é isso? Os últimos dentes. E pode ser que alguns não nasçam. Exatamente. Pode ser que alguns não nasçam e pode ser que exista até um supranumerário. Mais de 4? Mais de 4 dentes. Olha só. Pode existir tanto no meio da arcada, dentes repetidos, vamos dizer assim, quanto no final da arcada, um dente... A gente chama de terceiro molar. Tudo isso aí a estética vai consertar e tal. Cirurgia pode para tirar, ou então ortodontia para poder posicionar ele no lugar correto. E quando... essa é bobagem esse negócio do dente do juízo, né? Não é. Porque senão eu seria um desajuizado, porque eu tenho um dente do siso que não nasceu. Eu tenho os dois de baixo que não nasceram. Não tenho. De cima, nem sei que lado que é aqui, não nasceu, mas eu vi na radiografia. Ele estava lá. Estava lá. Tortinho ali em cima, tava a dente ali, tudo bem. Enquanto ele não estiver causando nenhum problema pro dente adjacente, né, que seria o segundo molar, não tem problema. Não precisa nem tirar. Agora, caso ele tenha algum problema, ele nasça só um pedacinho dele para fora da gengiva, você não consiga limpar, dê cárie, dor, aí sim... eu converso com o meu dente, eu falo, fica quietinho aí, que não vai demorar muito tempo não, aqui, entendeu? Demora um pouco só. Vamos lá, eu espero que tenha mais. Vamos começar a ver umas fotos que você nos passou aí? Vamos lá, por favor, Stephanie, coloca aí pra gente, ó, a foto número 1 aí, pra gente falar, ele vai fazer aqui uma... O que é essa foto aí? Na realidade eu trouxe aqui pra vocês... várias situações de sorrisos, né? Vários dentes diferentes, dentes com restaurações, com cores diferentes.
Se olhar ali Tem um sorriso feio, bem feio. Tem, né? é para você ver como chama muita atenção. Exatamente. Dentre vários sorrisos diferentes, nem todos são tão claros ou alinhados, mas se você tiver um sorriso, um dente com uma coroa errada, com uma cor muito discrepante, já chama muita atenção. Ali no alto, a primeira lá, Sim, tem os dentes separados. No canto esquerdo do vídeo, que é o que eu sempre tive. Como é que chama essa separação? Diastema. Diastema. Isso. Então, deu uma fechadinha e tal esses dias aí, não fechou tudo, mas eu dei uma fechadinha nela, com o Dr. Celso Sakakura, meu amigo, dentista, doutor fabuloso. Sim. Também. E isso aí não é um problema não, né? Nenhum problema. Tá. Na realidade, isso pode ser tratado com ortodontia. A gente vai colocar aparelho nesses dentes e vai fazer com que eles se unam. Em muitos casos, só a ortodontia não vai resolver. A gente consegue juntar esses dentes até um certo limite, mas depois vai precisar de entrar a odontologia estética, onde a gente vai fechar isso com uma faceta de cerâmica ou um fechamento com resina composta. E que isso se faz muito rápido, muito tranquilo de fazer, sem causar prejuízo nenhum, nem para o dente, nem para a gengiva que está ali em volta. Não incomoda nem um pouco quando você coloca uma faceta de cerâmica? Na realidade, o que você pode ter é só durante o tratamento, enquanto você está desgastando, para colocar uma faceta de cerâmica, você precisa desgastar um pouco o dente. E aí você pode ter um pouco de sensibilidade durante esse tratamento. Por quê? Porque geralmente se preconiza, algumas escolas preconizam fazer sem anestesia esse tipo de tratamento para que a gente consiga ter, vamos dizer assim, um limite da dor, da profundidade de desgaste. Entendi. Mas o ideal é que se desgaste o mínimo possível da estrutura de dente. Você mexe num dente bom, você desgasta um dente bom. E essa faceta de cerâmica que você coloca, ela dura quantos anos? Em condições normais? Num paciente que tem a oclusão correta, que não tem hábito parafuncional, que seria roer unha, morder tampa de caneta, esse tipo de coisa. Mastigar pedra, essas coisas assim. Ou acidentes, né? Sim, que pode ser uma pedra no feijão, por exemplo. Uma faceta de cerâmica ela pode durar muito tempo. Se ela for bem cuidada, pode chegar até 10 anos. Tem relatos de pacientes com mais de 10 anos com peças de cerâmica na boca. Mas muito tempo, 10 anos, então a pessoa, ela tem que trocar depois dessa faceta? Não necessariamente. Ela pode ser restaurada? Se houver microinfiltração nas margens da faceta, porque como que a faceta é feita? Vamos dizer que ela é colada sobre o dente. No dente, isso. Então tem uma interface entre a peça de cerâmica e o dente, vai ter uma cola entre os dois. E aí, se naquela cola que está entre os dois começar a infiltrar, ter bactéria, você vê pigmentação nessa cola, aí precisa trocar. Senão, a cerâmica jamais vai se cariar, que pode cariar o dente. Exatamente. A peça de cerâmica ou a restauração de resina nunca vai ter cárie. O que vai ter é essa interface entre os dois. Vamos colocar mais uma foto aí, por favor? Sim. Vamos seguindo aí. O que é isso? É uma radiografia. E aí a gente tem radiografias, que é o essencial para qualquer tratamento, seja estético ou não. E a gente vai observar se tem cárie, se não tem cárie, como que são as raízes desses dentes, para que a gente possa fazer qualquer tipo de trabalho. Aí as raízes são boas, não? Sim, nesse caso as raízes, todos os dentes que estão aí nessa foto, o paciente está perfeitamente preparado. Vocês estudam para aprender a ler uma radiografia? Porque a gente não vê nada na radiografia, né? Você vê umas coisas assim. Sim, durante a faculdade a gente faz o curso, as aulas de radiologia praticamente durante todo o curso, do segundo ano até o quarto ano a gente está estudando radiologia. E aí começa o tratamento, tem mais fotos, vamos colocando em sequência. Tem várias sequências. Essa aí... Para fazer um tratamento estético, o que a gente precisa é moldar o paciente. A gente vai fazer um molde de gesso da estrutura dental e a gente vai analisar como que está a oclusão, como que esse paciente mastiga, como que esses dentes se encaixam, se existe algum lugar onde a gente precisa desgastar, acrescentar resina, para que a gente consiga ter o equilíbrio perfeito e aí sim fazer o trabalho estético. Mas quem faz aí é o protético depois? Não. Quem faz esse molde é o dentista. E ele monta num articulador semi-ajustável, onde a gente vai reproduzir os movimentos da boca, manda para o protético e o protético vai fazer um enceramento, vai fazer todos os dentes em cera para mostrar para a gente o que precisa ser feito. E aí a gente, a partir do que o protético fez, a gente vai reproduzir dentro da boca do paciente. Entendi. Porque aí tem muito da própria interpretação de vocês de como está sendo aquela mordida, aquela coisa toda. Isso, a gente precisa analisar exatamente como que o paciente está mordendo. Porque senão se a gente fizer um tratamento estético em cima de uma mordida que está desbalanceada, vai ter fraturas. Isso aqui que você trouxe, o que é? Isso daqui é um modelo ilustrativo de vários problemas e soluções que a gente pode ter na boca. Vamos ver se a Cezinha fecha aí para você explicar.
Aqui a gente tem a arcada superior e a arcada inferior. Arcada superior aqui nessa mão e a arcada inferior nessa. Então a gente tem várias situações aqui, como por exemplo o implante dentário, que está aqui, ó. Uma peça de titânio colocada, sem a coroa ainda. Então a gente consegue enxergar a peça colocada. Ou, por exemplo, um dente aqui do lado com um tratamento, com um problema de canal, onde ele teve uma cárie. Tá. Essa peça aqui, ela é fixada no osso? Sim, no osso. É um parafuso? É um parafuso de titânio. Tá. A gente vai, caso tenha osso suficiente para se colocar esse parafuso... Que pode não ter? Pode não ter, e a gente faz um enxerto de osso. Enxerto de osso. E aí sim pode ter, no caso que você disse, um transplante. Existem bancos de ossos, onde a gente pode colocar... Mas não é osso da própria pessoa? Pode ser osso da... Aí é um enxerto autógeno, que é o osso da própria pessoa, pode ser retirado do mento, que é do queixo, do ângulo da mandíbula. O meu podia tirar do nariz, né? Porque que o nariz aí ele vai ter cartilagem. Aí cartilagem, não tem osso, tá certo, tá certo. Mas aí a gente enxerta o osso na região, espera-se um tempo e depois coloca um pino de titânio. Mais tarde, se você não quiser, se der algum problema o implante, aí tem que tirar esse pino e tal. Isso. O implante, ele funciona exatamente como o dente. Se a gente não escovar, não passar o fio dental, não tiver a manutenção, remover, às vezes precisa remover periodicamente essa coroa protética que foi colocada em cima dele. E a gente não cuidar disso, ele pode ter a periimplantite, assim como a periodontite, que é um problema na gengiva e no osso que acontece na raiz dos dentes. E aí ele pode amolecer e sair, assim como um dente. Pode cair da mesma forma. É uma coisa assim... que tem uma duração muito grande. Sim. Porém, você tem que estar cuidando, higienizando. A sepsia é importante em qualquer lugar, né? Na boca, sempre assim. Pode ter uma peça fixa, uma peça removível. Se não cuidar, principalmente da sepsia... Tá caindo de moda esse negócio de ponte fixa? A ponte fixa já caiu de moda por causa do implante. Porque a ponte fixa, vamos dizer... Faz quanto tempo que caiu? Já tem bastante tempo, principalmente por causa da... Nossa, que hoje em dia a gente trabalha muito com a manutenção. Eu tô achando, implante aqui, eu tô achando que é uma coisa meio nova no país. Não, bem antiga. As pontes fixas, a gente precisa desgastar dentes sadios que estão dos lados. Sim. Para fazer com que essa ponte, ela segure... Você estraga o que é bom para tentar consertar o que não tem ali, né? É uma ponte, a gente precisa de dois pilares para poder colocar uma ponte. É verdade. Então a gente precisa desgastar dois dentes que estão bons, teoricamente, né? Bons, para poder colocar um dente sobreposto. Muito bem. O implante chegou justamente para evitar isso, onde a gente não precisa mexer nos dentes do lado e aí sim colocar uma dente onde está faltando. Doutor Carlos, eu tô aqui correndo porque eu quero mostrar tudo que você mandou pra gente aqui. Vamos lá, coloca mais foto, vamos ver. Ele explicando o que está acontecendo. Aí vou mostrar para vocês aí o que seria o problema. Isso é uma cárie. Cárie. Bem feio, né? Bem feio. A gente consegue enxergar ali... biofilme, que seria o resto de sujeira que está parada entre os dentes. A cárie tem essa coloração mesmo? Ela começa com um ponto bem claro, opaco. Aí ela vai evoluindo para um ponto escuro até virar um buraco, como está ali. E a cárie o quê? São bactérias, micróbios? São o quê? A cárie é uma doença multifatorial, onde a gente vai ter bactérias paradas, resto de alimento, bactéria e o ácido que a bactéria gera, ele vai desmineralizar o esmalte. Como se a gente estivesse colocando um ácido fosfórico em cima de um osso. Mas quem escova os dentes com 3 vezes por dia no mínimo, após as refeições, passa o fio dental e tal, dificilmente vai ter cárie. Dificilmente. O que a gente precisa é sempre remover o resto de alimento, porque a bactéria não vai ter de onde se alimentar. A gente vai acabar com a estrutura do biofilme dental. E esse bochecho com esses antissépticos e tal? Na realidade, só existe um tipo de bochecho que é realmente eficiente, que é a clorexidina 0,12%, que a gente não pode comprar na farmácia sem receita do dentista. Como é que chama? Clorexidina a 0,12%. Quer dizer, então tudo isso que a gente compra, tudo Esses perfumaria. outros, geralmente, a gente pode considerar como uma perfumaria. Ele vai te dar um hálito mais fresco, mas ele não vai conseguir limpar nem mata as bactérias, quimicamente, ele não limpa o que precisa limpar. Somente a clorexidina. E é tanto que ela não pode ser usada por muito tempo. Geralmente a gente recomenda para paciente que acabou de fazer cirurgia, um implante. Porque aí a pessoa não vai conseguir escovar direito aquela região, então ela vai fazer um bochecho. É aquela que você faz o bochecho, depois você fica um tempo sem tomar água, nada, para não levar isso para dentro do corpo e tal. Isso. Então,
Mas é uma vergonha, então, até a Agência Controladora de Publicidade no país permitir que fale que esses antissépticos matam os germes. Não e tal, limpa completamente, não. Então, realmente é lamentável. Vamos em frente aí, vamos ver mais fotos? Aí a gente tem um caso diferente para estética, que seria uma fratura de um dente da frente, por exemplo. Do dente. Uma criança, só resina mesmo, né? Nesse caso, uma criança que caiu e fraturou o dente e precisa restaurar. Sim. Numa criança, sempre vai ser indicado a resina. Tá. Porque a criança, desse dente, ele vai sair... Esse dente é de leite, né? Esse dente já é um dente permanente. Permanente. Mas esse dente, ele ainda vai romper um pouco mais, ele vai sair da gengiva, ele vai ficar maior no tempo. E com o passar do tempo, ele muda a coloração. Então, imagina a gente fazer uma peça de cerâmica agora e daqui 2 anos tem que fazer outra. Sem dúvida. Então, por isso que a gente tem várias opções dentro da odontologia para resolver. A resina é forte mesmo? Sim. Bem forte? Sim. Se assemelha à fortaleza do dente? Não. Não. A cerâmica é muito mais resistente do que o dente, tanto que ela pode desgastar o seu dente antagonista, que seria, por exemplo, uma cerâmica no dente de cima e um dente natural embaixo. A fricção entre os dois vai desgastar o dente e não a cerâmica. Ah, é? A resina é o contrário. O dente vai desgastar a resina e não o contrário. Muito bem. Gente, conversando aqui com o Dr. Carlos Bertoldo. Ele é cirurgião também? Cirurgião dentista. Cirurgião dentista, tá vendo? Doutor cirurgião dentista. Me lembro muito das novelas do passado, lá do Dorico Paraguaçu, quando tinha o doutor cirurgião dentista, Zeca Diabo. Zeca Diabo, exatamente. Muito bem. E a gente tava vendo muitas fotos, acho que é tão legal ver as fotos e falar em cima delas, né? Então, você fuma? Você que tá me vendo? Eu também, quem sou eu para falar, né? Já fumei tanto tempo, né? Fumar é uma coisa horrorosa. Parar de fumar é a melhor coisa do mundo. Mas tanto tempo que eu parei, que eu não sei nem o dia que eu parei. Nem sei se foi no dia 31 de dezembro de 1993. Faz tempo já, hein? É, faz um tempinho. Mas dizem que enquanto você sabe o dia que você parou, você não parou. Mas eu parei mesmo, 93, 31 de dezembro. Vamos ver mais fotos aí, por favor. Aí tem o caso do paciente fumante. Esse é o fumante? Sim. Meu dente era assim? Isso é pigmentação extrínseca, né? Que é a pigmentação que fica por fora do dente. Caramba, não que deixa o dente amarelo. Se a minha mulher visse meu dente assim, ela nunca teria me beijado. Pois é. Olha que coisa horrorosa. Isso tem uma mistura de tártaro com o pigmento de cigarro. Então por isso que ele tá preto desse jeito. O que é o tártaro, doutor? Tártaro é a formação de uma estrutura endurecida, que seria a placa, né, o biofilme, que é aquela sujeira mole, ela se endurece por causa do cálcio que tem na saliva. Mas, por exemplo, o tártaro pode ter quem não fuma também. Mesmo quem não fuma. Nada a ver, tá. Mesmo quem não fuma. Qualquer um pode ter. Se tiver qualquer resto de alimento parado, principalmente em região onde sai a saliva, que nesse lugar é os dentes de baixo, onde a gente tem a glândula sublingual. Ah, então o tártaro dá no dente de baixo. Nos dentes de cima, aqui no fundo, onde sai a saliva da glândula parótida. Tá. Onde geralmente sai os jatos de saliva, da onde vem as glândulas, onde você pode ter mais tártaro. Tá. E aqui é o lugar mais fácil. E qual que é a consequência do tártaro? O que ele traz de consequência nefasta? A principal consequência dele é a doença periodontal. E aí que vai amolecer os seus dentes. Onde se forma o tártaro, não tem cárie. Isso é muito importante saber. Ele protege da cárie, pelo menos. Vamos dizer assim, ele protege da cárie. Porém, ele estraga a sua gengiva e o osso que segura esse dente. Ah, entendi. Aí vamos dizer que vai retrair esse osso, vai baixar a gengiva, retrair a gengiva, baixar o osso. Mas o tártaro pode vir ainda que você tenha essa asepsia assim, normal, escovação e tal, mesmo assim ele vem? Mesmo que você limpe, escove muito bem, há a chance ainda de se formar uma pequena quantidade. Tá. Acho que vai vir uma foto logo em seguida que vai mostrar uma quantidade bem maior. Coloca aí. Por exemplo, nesse caso, onde a pessoa ela não higieniza os dentes. Tá preto demais ali, o que? E aí tem o tártaro, que tá essa parte branca, esbranquiçada, e tem a pigmento de cigarro que tá ali junto. E aí as bactérias, elas formam isso. Se você olhar bem ao redor dos dentes... dá um hálito fortíssimo, Exatamente. Se você olhar ao redor dos dentes, ainda está a formação de pus, por exemplo. Então, a gente precisa sempre limpar muito bem. Porque qualquer formação de tártaro, se não for removida, pode chegar nesse ponto. E quem que remove? Só o dentista? Só o dentista. Não adianta a gente não consegue tirar em casa. Não consegue remover, porque ele fica muito, muito fixado ao dente. E é muito difícil de remover. Então, só no dentista mesmo. Só no dentista. O que nos leva a entender que
com uma certa periodicidade, a gente tem que ir ao dentista. O ideal é 2 vezes ao ano, a cada 6 meses. Mesmo que você não esteja sentindo nada, nenhuma dor, nenhum problema, o ideal é sempre ir ao dentista a cada 6 meses. Porque mesmo a cárie, ela começa muito silenciosa. A gente não sente que a cárie está se formando e esquece. E vai deixando, chega uma hora que ela vai estar formando um buraco. E aí, quando forma o buraco, você vai sentir. E aí a consequência seria tratamento de canal, tratamento de aquela canal, coisa toda. Se o dente estiver muito destruído, aí já vira um tratamento de canal mais um pino dentro do dente. Se estiver muito destruído ainda, tratamento de canal, um pino e uma coroa. Então, um problema que era tão simples, que era só você ir no dentista fazer uma limpeza e aplicação de flúor, vai virar uma prótese no final. Ah, tá. Então, quer dizer, aí nesse caso o barato sai muito caro, né? Sai muito caro. Às vezes você pode gastar, digamos, R$100 para fazer uma limpeza, uma aplicação de flúor. Chega no final, você vai gastar R$2.000 para fazer um canal e uma coroa. Tá vendo? Vamos colocar mais fotos aí, por favor. E aí... Essa é uma limpeza, né? Não, esse já é uma placa de clareamento. Se o paciente já passou... Eu ia falar placa de clareamento e falei limpeza. Eu tenho até hoje em casa a placa de clareamento. Quer dizer, não tem utilidade de novo, não, né? Quando for fazer outra vez um clareamento, eu vou usar tudo de novo, Como que funciona a placa de clareamento? Depois que você já passou por toda aquela fase que a gente mostrou antes, analisou radiografia, fez limpeza, não tem nada, não tem nenhuma cárie mais. Tá tudo perfeito. A gente vai fazer uma placa de clareamento. No seu caso, que já tem uma placa, se você fez qualquer outro tratamento depois que fez a moldagem, os dentes mudaram, aí tem que fazer uma placa nova. Exatamente, é verdade. É verdade. Mas aí o clareamento, vamos dizer assim, é o primeiro passo da estética para que a gente chegue na perfeição final. Terminou toda a parte básica, faz o clareamento. Porque o clareamento nada mais é do que melhorar a cor, vai deixar mais claro os seus dentes. Para que depois a gente faça um implante ou um fechamento de diastema. Para pegar a cor certinha. Para pegar a cor exata. Porque se a gente fizer, por exemplo, uma coroa num dente da frente agora, e aí daqui um mês eu faço um clareamento, os dentes vão mudar de cor, mas a coroa não. Sim. E aí vai ficar errado o seu sorriso. Com certeza. Então, depois que fez toda aquela parte básica, a gente vai fazer o clareamento. E esse clareamento aí, ele tem o tempo de eficácia dele é de quanto? O tempo de duração do dente claro, vamos dizer assim, varia muito de pessoa para pessoa. Depende muito se a pessoa fuma, se a pessoa toma muito café, chá, cerveja... Toma vinho. Vinho, molho de tomate... Tudo que tiver... Mas também se a pessoa ficar sem comer uns 2, 3 anos, vai durar, vai ficar para sempre. Não vai beber, vai ficar. Na realidade, é assim que funciona. Assim como eu estava te explicando antes, a gente sempre que come alguma coisa com corante ou a pessoa que fuma, o ideal é que escove os dentes em seguida. Para a gente tirar aquela borra de pigmento que fica parada sobre o dente. Tá. Imagina você comer agora, tomar uma taça de vinho e não tomar um copo de água, que pelo menos em seguida para tirar. Vai limpando. Para limpar. Tal. Ou então fumar... Aliás, até para o fígado é importante, né? Dizem que você tem que tomar o dobro de líquido, de água, da bebida que você toma. E é nesse ponto que você já vê que a saúde começa pela boca. Tudo vai passar pela boca. Sim. Tem mais foto aí para a gente avaliar aqui com o doutor? Tem um outro tipo de clareamento que é para explicar para você. Aquele era o clareamento caseiro, que era da plaquinha que você tem em casa, você mesmo faz em casa, e esse é o clareamento profissional que faz no consultório. A diferença é a concentração, que esse é o laser, né? A diferença é a concentração do gel que vai ser usada. O que você usa em casa, ele pode ter uma concentração bem baixa. Aquela parte roxa ali? Essa é uma proteção que tem na gengiva, porque esse gel ele é muito concentrado. Se ele encostar na gengiva, ele vai queimar a gengiva. Só que o dente ele é tão resistente que não tem problema. Entendi. Então, assim, você tem esses 2 tipos de clareamento para se fazer. Depende muito do tipo de paciente. O gel que se faz em casa, mas ele também agride a gengiva. Não agride a gengiva porque ele tem uma baixa concentração. Na realidade, o gel de clareamento ele foi descoberto para tratamento de gengiva. Esse aí que eu estava dizendo. Esse. Usava-se... Mas quando eu fiz o dentista lá, o doutor me disse, não coloque muito para não atingir a gengiva, para não machucar e tal. Se você colocar uma grande quantidade, vai ter problema. O ideal é colocar metade de um grão de arroz por dente. É isso aí. Assim como a pasta de dente. O ideal é você usar 1 grão de arroz na escova. Como é que é? A quantidade de 1 grão de arroz. Mas é que a gente pega a pasta e faz aquele Porque o que a gente gosta de ver é espuma. Assim como o shampoo. A gente gosta de que faça muita espuma. Mostra essa escova aqui que você trouxe pra gente, o Dr. Carlos. Aqui,
Essa escova é ideal. A escova que tem que ser usada, ela é reta, as cerdas retas. Tá aí. Sem borrachas ao redor, para não machucar a gengiva. A cabeça menor possível, para que ela consiga pegar a superfície de dois dentes mas apenas. É muito simplesinha, não tem grife nenhum, é muito simplesinho isso aí. Eu gosto daquela toda colorida, cheia de coisa e encho de pasta. Tá tudo errado, então. Tudo errado. Olha só. A quantidade de pasta que você vai colocar sobre essa escova aqui, ela vai ser a quantidade mínima. Se a gente pegar essa escova, o tamanho da cabeça inteira, divide em 3 partes e 1/3 você coloca de pasta. Olha, eu falar com você, se as empresas que fabricam pasta ficar te ouvindo, você vai ser porque eles vão perder muito dinheiro. Na realidade... Agora, um tubo de pasta para mim vai durar 3 vezes mais. Exatamente. E vai limpar a mesma coisa, porque o que limpa o dente é a cerda da escova. O que vai ajudar a limpeza é o abrasivo que tem na pasta de dente. Não. É só o abrasivo. E aí tem como é que é? dentifrício. Dentifrício. Fluoretado. Olha então só. Tem a adição de flúor, que vai diminuir que vai trazer uma remineralização dos seus dentes. Algumas outras pastas têm agente clareador, tem tintas de dióxido de titânio que vai deixar seu dente mais claro. Em uma semana você vai ficar com os dentes todos dentro. Tanta bobagem. Bobagem. Olha só, hein, gente? Olha só. Por isso que eu falo, a agência controladora de publicidade no país está uma vergonha, Na pior das hipóteses, que já aconteceu algumas vezes, de eu estar aqui na televisão mesmo e pegar um amigo e falar, acabou minha pasta, empresta um pouquinho aqui. Se ninguém tiver, escovar sem pasta também limpa. Sim, se você não tiver nenhuma pasta de dente para escovar, no mínimo passe a escova. Molha a escova, passa, enxágua, molha de novo, passa. Para você, o que a gente precisa fazer é movimentar o biofilme, movimentar a placa dentária. Doutor Carlos, eu vou dizer uma coisa. Poucas sensações são tão gostosas quanto a sensação de ter escovado os dentes. Realmente. Ficar com a boca limpa, né? Uma coisa assim muito interessante. Realmente. Eu sinto isso em algumas pessoas. Já ouvi nos corredores das empresas que eu já trabalhei, gente, não vejo a hora de escovar os dentes. É uma coisa assim, né? E a gente escova os dentes antes de tomar o café da manhã? É recomendável ou não? Se você escovar antes de tomar o café da manhã, você obrigatoriamente vai ter que escovar mais uma vez. Tá. Mas diz que muda, por exemplo, você escova o dente, vai tomar um suco. Muda o paladar. Muda o paladar. A pasta de dente muda o seu paladar. Então, se você... Geralmente as pessoas acordam com a boca meio seca de manhã. Então, o ideal, faça um bochecho com água, sem bochecho. Com água pura. Sem nenhum ingrediente. Sem nenhum ingrediente. Faça um bochecho, tome seu banho, já faça um bochecho. E, se quiser, escove sem a pasta. Porque a pasta de dente, ela vai mudar o paladar. Vai mudar o paladar. Você vai tomar um café, não vai ter o mesmo gosto. Muito bem. E aí, em seguida, já escove. No meio da manhã, se você vai fazer um lanche, se for uma fruta, alguma coisa que não tenha muito carboidrato, que não vai ficar colado nos seus dentes, aí não tem problema. Maçã é bom para limpar o dente, não? Na realidade, ela não limpa o dente. Ela vai te ajudar a tirar a sujeira que tinha antes, mas vai ficar a sujeira da maçã lá. Só que ela não é cariogênica como um pão, entendeu? Entendi. Ela não vai ter a capacidade de formar cárie como um pão. Essas gomas de mascar... Perigo. Perigo? Mesmo assim, as gomas de mascar com açúcar são um perigo. Essas balas de goma, essas coisas, porque elas ficam coladas na superfície do dente e vai ajudar a dar cárie. Já as que não têm açúcar, elas têm um outro tipo de açúcar, elas não vão te causar tantos problemas. Só que elas vão causar hábitos parafuncionais, que é aquela mastigação de uma coisa. Você vai voltando. Se é uma pessoa que já tem bruxismo, alguma coisa assim, ela não é muito recomendada. Mais fotos aí, por favor. Nem sei se tem, deixa eu ver aqui. Tem sim, olha aí. Aí a gente tem, por exemplo, o que pode se fazer depois de um clareamento, né? Isso aí parece uma amálgama? Tinha uma amálgama ali em um dente e esse amálgama foi trocado por uma resina. Olha como fica mais bonito, não? Sim. Qual que é o padrão de beleza no Brasil, né? Porque o padrão de beleza no mundo inteiro é completamente diferente. No Brasil é dentes claros, alinhados, nada de metal na boca, só enquanto estiver usando aparelho. Então, o que aparece muito no consultório? Eu quero trocar essa restauração de metal, esse amálgama, por uma restauração de resina. Não, mas você vê, eu tinha tenho ainda alguma coisa que foi feita em ouro, que o dentista falou assim, eu não vou nem mexer, porque isso aí tá muito bom. E é isso que a gente fala mesmo no consultório. Só se substitui uma restauração de amálgama, de metal, se ela realmente tiver problema. Para preparar uma restauração de metal, a gente precisa desgastar muito dente sadio. E assim como quando a gente vai remover essa restauração de metal, também tira dente sadio para colocar a resina. Sem dúvida. Então, só se ela tiver infiltrada, fraturada, algum problema para poder trocar. Senão, não é recomendado trocar. Muito bem.
Eu acho que temos mais uma aí para mostrar, não? A número 12, não sei. Tem ou não tem? Acho que não. Pronto, acho que não tem. Tem sim. Sim. Olha aí. Aí a gente tem, por exemplo, um contorno cosmético, que seria a remodelação do sorriso, é a última tendência agora da odontologia estética, que é a remodelação do sorriso sem aparelhos, sem resinas, só com desgaste. Doutor, seletivo. Mas pra gente colocar um sorriso desse no rosto da pessoa, antes tem o choro da pessoa por aquilo que ele vai pagar pro dentista, não? Na realidade, o tratamento odontológico diminuiu muito o valor hoje em dia, né? A gente tem, com muitas técnicas, muitos materiais diferentes, muitas escolas, então a gente tem muito dentista, muito material e muitas técnicas diferentes para se realizar. Muita concorrência. Para se realizar o mesmo trabalho. O que você precisa procurar um dentista de confiança, ter boas referências desses dentistas para fazer o trabalho que você precisa. Se você chegar no meu consultório e falar, eu quero fazer um implante, a minha especialidade não é implante, mas eu posso te indicar um dentista que vai fazer muito bem feito. Mas se você for num outro colega que fala, quero fazer uma estética, vou te indicar no Dr. Carlos, porque ele sabe o que faz, é especialista, doutorado nisso. Então a gente precisa sempre procurar alguém que já tenha passado por esse dentista. Sim, sim. Ou então, mesmo que não seja um dentista novo, a gente não pode também renegar. Procure, vá no consultório, veja o valor que vai ficar, faça uma avaliação, converse com o dentista, peça toda a explicação do tratamento que você precisa fazer, que é muito importante a gente estar bem esclarecido do trabalho que precisa ser feito, para não ter dúvidas a respeito do que vai se conseguir a partir daquele tratamento. Doutor, deixa eu falar um pouquinho aqui do meu aplicativo também. Sim. Ó, eu tô vendo aqui que na foto, aqui na caricatura que eles colocaram aqui minha, meu sorriso tá legal, os dedos estão branquinhos aqui e tal, ficou bom também. Ó, ontem eu narrei aqui no aplicativo o jogo do Guarani, o Guarani ganhou a partida por 2-0 e hoje eu vou narrar o jogo da Ponte Preta. Então, você fique ligado nas minhas transmissões de futebol, basta você baixar o meu aplicativo aí, vá lá na sua loja de aplicativos do smartphone, vale para todas as plataformas. Baixe o aplicativo Alberto César e acompanhe as minhas transmissões de futebol. Seguindo aqui, doutor, o programa está indo, né? O tempo está passando e tal, mas é muito importante que a gente traga essas informações. Além de tudo isso que você nos falou, passou aqui, comentando as fotos e tal, o que tem de mais moderno, de tecnologia hoje para se deixar a boca mais bonita mesmo? O que tem de mais moderno, na realidade, é uma junção de tratamentos, vamos pensar assim. O mais moderno que seria, hoje em dia, ainda é a implantodontia. Tá. A gente conseguir devolver o sorriso para um paciente que não tem dente e não tem valor. Porque a pessoa ela vai ter mastigação, ela vai ter a função, né, correta, a gente vai conseguir devolver a estética, porque sem os dentes a pessoa praticamente não é nada, vamos pensar assim. Então, o mais moderno é fazer o implante dentário. Doutor Carlos, vocês dentistas, vocês médicos e todos os profissionais liberais, acho que todo mundo tem um grande concorrente hoje que se chama Dr. Google. Sim. Então tem muita gente que vai ao Google e começa a seguir por ali. Eu já vi até no Google método de fazer clareamento em casa. Primeiro que eu jamais conseguiria, porque ele coloca papel alumínio. Se colocar papel alumínio aqui, só de falar já me arrepio tudo. É muito aqui. perigoso. É uma coisa terrível, né? É muito perigoso. É bom explicar isso aí. É muito perigoso tentar qualquer receita caseira que não tenha sido testada, algo que não tenha sido testado. Tudo que a gente faz, na realidade, em consultório, foi testado, foi criado em faculdade, testado, passou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por todos os testes possíveis, para que chegasse ao consumidor, ao paciente final, e a gente fazer o trabalho corretamente. Então, a gente fica testando receitas caseiras, escovação com produtos que não são recomendados. Passar carvão no dente diz que dá uma limpeza também, tudo bobagem. Na realidade, o que limpa, se a gente for parar para pensar que o que limpa é o abrasivo, se você escovar com areia, vai limpar. Tá certo. Porém, a areia ela não tem a dureza exata que precisa ter para que a gente escove e não cause problemas para gengivas ou desgaste no esmalte. Até a própria escova, se ela for muito dura e a escovação incorreta, ela pode desgastar o esmalte. Você imagina algo que esteja friccionando sobre uma superfície por muito tempo, ela vai conseguir cavar um buraco.
Então a gente precisa ter exatamente, saber o que está usando. Então a gente não pode ficar pensando somente na estética, né? A gente precisa... Sim, precisa ter... quero ter o dente claro, vou fazer o que for para ter o dente claro. Não, a gente precisa ter a ciência daquilo que pode e o que não pode ser usado, para não trazer problema para a nossa saúde. O que a gente vê muito hoje em dia são esses aparelhos falsos, né? Que o pessoal anda colocando pela rua e chega no consultório, é um trabalhão que a gente tem para consertar aquilo. Doutor, adorei falar contigo, tenho certeza que o telespectador também adorou. Sim, muito obrigado. Vai voltar outras vezes aqui para falar mais, tá bom? Obrigado. Gente, conversei aqui com o Dr. Carlos Bertoldo, especialista em odontologia e estética. Tenho certeza que vocês gostaram, eu também gostei muito. Saúde, paz, alegria e muita sorte. E vamos embora, doutor. Obrigado. Foi ótimo.